Você falou o cara falando aqui porque Jesus tomava decisões por si e não dependia de revelações, você falou sobre isso. Aí a pessoa pergunta assim, Caio, então você acredita em profetas dentro da igreja? Quase não. Uhum. Eu acredito em profecias sinceras. E acredito em alguns profetas sinceros, e as profecias deles têm que estar de acordo com o que Jesus ensinou. Não existe profecia de Deus que ensine contra o espírito do que Jesus ensinou. Então, eu conheço muito poucos profetas. Eu conheci no curso desses 50 anos de ministério pouquíssimos profetas, talvez 5. 5. E, normalmente, eles não se intitulam profetas, eles não se apresentam assim, eles não têm nenhum trejeito de tremeliques e de qualquer coisa, eles são discretos e eles não se oferecem para profetizar. São as principais marcas. E eles só falam a palavra segundo o Espírito ensinado pelo Evangelho de Cristo. Aí eu conheci pouca gente. Mas no curso da História da Igreja, quando eu estou falando de História da Igreja, é do Pentecostes para cá. Inclusive passando pelo processo de cristianização no século IV com Constantino. De lá para cá, quase todos os movimentos de natureza pentecostal acabaram em grandes confusões. Foi assim no fim do primeiro século, foi assim no segundo século, foi assim no terceiro século, foi assim no quarto século, foi assim no quinto século. Em cada século teve algum movimento de natureza pentecostal que acabou em falsas profecias, em adventismos marcando a volta de Jesus. E aí, quando a gente chegou depois da Reforma Protestante, começou a haver uma onda de escatologismo muito grande da parte dos protestantes. Então, o Papa era o anticristo, o Apocalipse tinha começado, o Papa era o anticristo, assentado no trono de Deus, na Basílica de São Pedro. A peste negra era a realização do Apocalipse. O cavalo branco, que queria hegemonia, tinha sido o cristianismo católico romano, que tinha gerado, por causa disso, guerras, e as guerras tinham produzido pestes, e as pestes tinham trazido mortes. Os 4 cavaleiros estavam disparados na Idade Média. Aí deu uma arrefecida nisso um pouquinho, aí a gente tem Renascença, Iluminismo, diminuem um pouco isso. Quando o Iluminismo começa a dar lugar à expansão do crescimento da Igreja nos Estados Unidos, nas colônias americanas, antes dos Estados Unidos da América, começa um grande surto de natureza puritano-pentecostal. Grande surto. Acabou em morte, em fogueira, em apedrejamento, em forca, em tudo que vocês não querem nem imaginar, porque não querem nem ler, nem aprender o que está acontecendo hoje, quanto mais para trás. E aí a gente chegou ao século XIX com aquela quantidade de avivamentos, com Moody, com Finney, e na Inglaterra a gente já tinha tido 250, já chega quase 200 anos antes, 100 e tantos anos antes do início desse século, agora a gente está com 250, o avivamento wesleyano, que dos avivamentos foi disparado o melhor de todos e o mais saudável. Aí surgiram outros, de Finney, que era um avivamento muito neurótico, muito culposo, angustioso, a meu ver, era mentalmente enfermiço. O avivamento de Finney, o de Jonathan Edwards, era um avivamento profundamente neurótico, paranoico, angustioso, culposo,
dos tipos mais extremos. Aí a gente começou, desde o avivamento da Rua Azusa para cá, com essa proliferação de línguas estranhas, que foi o que adoeceu a igreja evangélica no Ocidente inteiro. Antes ela podia ser acusada de fria, de sorveteriana, de batistaca, de não sei o quê, de luterana gelada, disso e daquilo, mas tinha um mínimo de sobriedade teológica. Aí, depois do avanço, da explosão do pentecostalismo nos Estados Unidos, especialmente no Brasil e na América Latina, a gente herdou o que a gente tem aqui, que é tudo menos Igreja de Cristo Jesus. É a igreja de homens enlouquecidos e loucos pelo poder. O sonho desses pastores que estão aqui é se tornarem ayatolares atolados de algum regime que lhes dê todo o poder que eles desejem obter. Essa é a tragédia do cristianismo, sempre foi sede e fome de poder, de domínio, de controle de almas humanas.